identificou mais de 300 vítimas. A brincadeira termina mais cedo para crianças e adolescentes vítimas da violência sexual. Qualquer crime em que haja ou conjunção carnal ou qualquer tipo de ato de libidinagem. Um crime que é praticado às escondidas e geralmente dentro de casa por pessoas da própria família. Quando ocorre no âmbito familiar, existe um vínculo de afetividade entre a vítima e o autor do delito. Por isso que é um crime silencioso, por isso que a polícia tem, às vezes, dificuldade de tomar conhecimento. Quando se toma conhecimento de que aquela criança ou aquele adolescente está sendo vitimizado, já se passou um certo período. A pena para o autor do crime varia de 6 a 10 anos de reclusão. Entre janeiro e outubro deste ano, a Delegacia Especializada em Repressão a Crimes contra Crianças e Adolescentes de Salvador registrou 262 ocorrências de violência sexual com 307 vítimas. Investigar casos de violência contra o menor geralmente é um processo complicado e demorado. Os resultados dos exames de corpo de delito levam em média 30 dias para serem divulgados e os autores da violência quase nunca confessam o crime. Mesmo quando depois se averigua e constata que ele realmente cometeu o crime, mas normalmente ele não chega na presença do delegado ou do policial e confirma e atesta que realmente cometeu aquele crime. Ele sempre procura uma maneira de saída do problema sem que seja condenado ou que seja constatado que ele cometeu aquele delito. E para discutir um pouco mais sobre o assunto, a gente conversa agora com a coordenadora de atendimento psicossocial do SEDECA, Karen Koshima. Boa tarde, Karen. Boa tarde. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a vocês. Bom, o que está acontecendo, né? Nós temos evidenciados esses aumentos, tanto na delegacia quanto no Juizado da Infância e Juventude. As pessoas estão denunciando mais, mas os casos continuam aumentando. Pois é, né? Essa questão da denúncia é sempre uma polêmica, né? Porque os casos efetivamente aumentam, mas isso não significa necessariamente que esse fenômeno esteja aumentando na nossa sociedade. Eu, particularmente, aí uma opinião pessoal minha, acredito que a sociedade nos últimos 10 anos, ou até 15 anos, se você pensar do Estatuto para cá, ela amadureceu muito e esse foi um tema dos mais falados, a questão da violência sexual. E, fora isso, políticas públicas foram desenhadas e delineadas, com 0800, inclusive, para denúncia, que possibilitou que esse fenômeno emergisse, surgisse e virasse dado estatístico, porque até então ele era apagado, ele não aparecia. Então é algo que está aparecendo muito, agora continua acontecendo, infelizmente. O que leva um adulto a abusar sexualmente de uma criança? É falha de caráter? É uma doença? É a certeza da impunidade? É tudo isso que você falou, né? Na verdade, a gente tem dois tipos de agressores, assim, simplificando bastante. Um é o pedófilo, que é um doente, que é uma pessoa que tem um distúrbio psiquiátrico, e você tem um outro tipo, que é um abusador circunstancial, que a gente chama. É aquela pessoa que tem uma vida aparentemente normal, um homem normal, casado, que se relaciona com mulheres, mas que ocasionalmente sente desejo sexual por crianças e adolescentes. Esse camarada, na maior parte das vezes, Marcos, ele é motivado pela certeza da impunidade, pelos valores reinantes na nossa sociedade, como o machismo. Eu acho que a certeza da impunidade é algo muito forte nesse perfil específico de abusador. Eu não estou falando do pedófilo, que é um doente, que tem um distúrbio mesmo psiquiátrico, que ele abusaria com penalidade ou sem penalidade. Agora, Karen, essa semana Marcos Murilo fez uma reportagem ontem, não foi, Marcos? Isso. Sobre um caso de um menino de 13 anos. Sim. E ele denunciava o padrasto como o potencial agressor. Eu vi esse Pois é. E aí eu queria saber de você os efeitos psicológicos para esse pré-adolescente, né? Para a criança é muito mais complicado. Agora, para o pré-adolescente que já tem uma sexualidade, digamos, trabalhada, de uma forma errada, mas foi trabalhada de algum jeito, quais são os efeitos? Pois é, imagine essa quantidade hormonal que a adolescência traz, né? Então, você tem essa quantidade hormonal circulando no corpo desse adolescente. Você tem um tempo certo para que as coisas precisem acontecer e o tempo é um tempo de cada um. Então, você vai ter adolescentes com 13 anos que vai iniciar sua vida sexual, uns com 16, uns com 18, outros com 20. E isso depende da circunstância, da vida, da história de vida. Que quem determina é a nossa própria sexualidade e a nossa história de vida. Um abuso sexual, o que ele faz? Ele precipita a partir de um desejo externo, que é um desejo de um outro, que é esse adulto, algo que aquela criança ou adolescente não está ainda preparado, nem do ponto de vista psíquico, nem do ponto de vista orgânico, físico, para suportar e para elaborar.
Sem dúvida nenhuma, você pode ter distúrbios físicos, você pode ter problemas psicológicos, até mesmo psiquiátricos, queda do rendimento escolar, dificuldades no estabelecimento de relações de apego, de afeto, problemas cognitivos, a queda no rendimento escolar, problemas com a aprendizagem, é algo que acontece muito. Então, é algo muito grave e que precisa realmente de tratamento, precisa de uma atenção de toda a sociedade. No passado, vocês acompanharam 139 crianças em situação de violência sexual. Sim. Eles relatavam o que com relação à percepção da família para aquele problema que ele vinha passando? Os pais, o pai ou a mãe, se é o caso de um vizinho, a mãe, se é o caso de um padrasto, Sim. eles não percebem que está acontecendo nada de estranho dentro dessa casa? Muitas vezes demora, né? Você tem algumas situações, é aquela história, a pessoa só consegue enxergar aquilo que ela pode ver. Então, quantas mães, depois da revelação ter vindo, depois da situação ter vindo à tona, começam a observar indícios que ela poderia ter visto anteriormente, mas que naquele momento ela não conseguia enxergar. É culpada essa mãe? Naturalmente que não. Naturalmente que essa mãe quer o melhor para esse filho, mas não pôde, mas não conseguiu enxergar naquele momento. Agora, existe uma outra categoria, e para mim isso é o mais difícil, que é quando a família culpabiliza a vítima pelo que aconteceu. Isso não é raro, Marcos. Infelizmente é algo que acontece muito. Você seduziu, se você não falou antes, é porque você estava gostando, é porque você de alguma forma contribuiu para aquela situação. Aquele comportamento machista, aquelas frasezinhas assim, mas você estava de shortinho, de sainha, de topzinho, né, que revela um preconceito muito grande de toda a sociedade. E o que eu posso te falar de uma pessoa que tem quase 10 anos trabalhando exatamente nesse assunto é que o abuso sexual, por si só, ele já é um grande trauma para qualquer criança e adolescente. Mas o tratamento que essa sociedade dá a um caso desse, depois de revelado, e sociedade somos todos nós, é a família, é a comunidade, é o que vai determinar a gravidade e a profundidade dessas marcas. Se a gente acolhe e recebe bem uma criança que trouxe à tona do plano íntimo para o social essa situação, você vai ter um outro desfecho. Se você revitimiza, e infelizmente grande parte da nossa sociedade faz isso, você vai ter um outro triste desfecho. Isso é um recado assim bastante importante para cada um, para a família, para as delegacias, para as políticas e para todos nós. Agora, Karen, com essa observação da família ou de pessoas próximas, né, que geralmente denunciam esses casos, quais são os sinais? Como é que o menino ou a menininha se comporta se estiver sendo abusada? Para que as pessoas percebam e possam ajudar. Você não tem indicadores específicos do abuso sexual. Você tem indicadores de comportamento, de que aquela criança não está bem, né? E cabe você, enquanto adulto próximo a essa criança, que pode ser uma tia, pode ser um pai, pode ser uma mãe, buscar o diálogo e procurar saber o que está acontecendo. Que sinais são esses? Mudança de comportamento. É o primeiro sinal que eu diria que qualquer criança, uma criança que é extrovertida, que é alegre, que de repente começa a ficar retraída, choramingando. Ou então uma criança muito quieta, mas que começa a ficar agressiva. Um rendimento escolar padrão e que você começa a cair, rejeição pelo sexo oposto ou mesmo por pessoas do mesmo sexo, uma sexualidade aflorada é algo que pode ser indício, mas não necessariamente só do abuso, mas do abuso ou de que algo está acontecendo de estranho com aquela criança. O que é que o adulto tem que fazer? Chegar próximo, buscar o diálogo e procurar ver, se mostrar disponível para o que essa criança tem a falar sobre o que está acontecendo. Infelizmente, muitas vezes é um abuso sexual, claro. Sim. E às vezes acontece a mesma coisa com, por exemplo, uma babá que maltrata. O menino não quer mais ir para o colo dela, então aquele adulto... Se recusa a comer, volta a fazer xixi na cama, parou de fazer xixi, volta a fazer xixi na cama. Começa a ter problemas de distúrbios alimentares, comendo compulsivamente. E são reações perceptíveis. São reações perceptíveis. Então, assim, algo está estranho e que precisa ser investigado e como? A partir do afeto. O afeto é a solução para todas as situações com criança e adolescente. Chega junto, com amor e próximo dessa criança. Esses casos devem ser denunciados aonde? Você pode denunciar na DERCA, né, que é a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes contra Criança e Adolescente, aos conselhos tutelares espalhados nos bairros. E eu vou deixar aqui o telefone do SEDECA, que é o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, que é o 0800 284 5551. É um telefone gratuito, que funciona em horário comercial apenas, mas que você pode buscar orientações e fazer essa denúncia lá também com a gente. Tá certo, ainda tem o www.denuncie.org.br. Exatamente, está sabendo muito. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. No próximo bloco você vai ver mais informações